Ixi, um grumo grande aqui. Os grumos se formam porque às vezes a gente fica muito tempo com o, o vidro, o potinho de tinta aberto. Então, ele seca na borda, né? E formam os gruminhos. Eles vão secando e fazendo isso mesmo. Eu vou usar o marfim aqui. Primeiro eu vou usar o sépia para dar uma escurecidinha nesse cabo, porque é o cabo que tá mais perto da, né, da planta lá no seu, no seu galho principal. Aí eu trago um pouquinho de marfim aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Vou dar uma clareadinha aqui. Aqui, trago um pouquinho de luz. E aí, ai, eu gosto e uso muito o sépia para fazer algumas coisas de apoio numa pintura. Só que eu não uso muito pincel para fazer isso. Eu uso uma bisnaga que eu esvaziei, limpei bem. Aí eu coloco a tinta sépia dentro dessa bisnaga. E eu trago para fazer esse tipo de coisa aqui. Eu dou uma serrilhada nessas folhas. Aí, normalmente eu uso o lado claro para fazer isso. Porque normalmente o lado escuro tá não precisa desse tipo de... Porque às vezes a gente tá desenhando e ao lado... A gente perde um pouco, como eu desenhei aqui direto no pano, às vezes tem pessoas que pedem o risco. Às vezes, gente, eu não tenho o risco, porque eu acabei fazendo o desenho direto no pano, então eu não tenho esse desenho. Então, o que eu aconselho a pessoa a fazer é tirar um print, né, da pintura, levar numa dessas empresas que fazem impressão, e eles vão imprimir para você, até colorido, para facilitar que você visualize, né, a pintura em si, para praticar. Então, normalmente eu acho que eu não uso pincel para fazer essas coisas assim. Escolho aleatoriamente, né, um movimento. E eu gostaria de colocar aqui umas florezinhas brancas para melhorar esse arranjo, né? Eu costumo fazer umas margaridinhas bem pequenininhas com tinta branca. A tinta branca tem que estar bem, assim, não pode estar muito diluída, porque senão elas desaparecem, né? As margaridinhas desaparecem. Então, vou começar a fazer uma aqui. Uma. Faço as pétalazinhas assim,
Porque se eu fizer numa sequência, eu acabo perdendo, às vezes, o movimento dela, né? Então, eu faço assim. Cada um tem sua maneira de trabalhar, né? Agora até que não, mas antigamente eu vendia muito pano, então eu procurava fazer os meus motivos mais simples, para que não encarecesse, né, o trabalho e tivesse, às vezes a pessoa quer um pano pintado, mas acaba ficando caro porque a gente trabalha mais nele, né? Dá mais, val agrega valor em termos de tempo, de acabamento, e acaba, às vezes, o pano ficando para o lugar onde a gente trabalha inviável em termos de preço, né? Então é complicado mesmo hoje, e hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas deixaram de consumir o supérfluo, né? O pano de prato não precisa ser esse pano de prato que a gente compra para enfeitar, todo elaborado, feito, né? E até porque também houve um acréscimo muito grande no preço do material de artesanato, né? A gente está trabalhando com uma margem de lucro muito pequena, e acaba que a gente não tem como mudar isso, né? Não tem como mudar isso. A gente está trabalhando conforme dá. Não é mais como antigamente, que a gente tinha uma clientela fixa, comprava, não perguntava às vezes preço, né? Porque chegava final de ano, as pessoas compravam muito para presentear. Agora vamos ver, né? O ano passado ninguém foi nem para casa de ninguém para comemorar nada, né? Porque nós estávamos em plena pandemia e o que dificultou um pouquinho as reuniões, né? Em família, entre amigos e tal. Então, vamos ver como é que fica esse ano, né? Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu faço uma florzinha dessa como essa branca, eu faço pego um pincel que tenha o cabo meio grosso embaixo, assim, um pincel que tenha uma, né, aqui bem maiorzinho, que tem uns que tem vindo bem fininho, e vou aqui na florzinha e dou uma apertadinha para que o meio fique praticamente sem tinta. Então, aqui, tá vendo? Porque eu gosto de que ela tenha uma estruturinha, né? A estrutura dela foi dada toda na pincelada, mas eu acho que quando a gente faz isso aqui, a gente também. Isso aqui é um pincel reformado, viu, gente? Eu gosto muito da cerda dele. E ele quebrou. Então eu refiz aqui, coloquei, quebrou a virola, inclusive. Refiz tudo aqui e aí eu passei um esmalte para dar uma selada, né? Eu acho que o meu vídeo está. Ah, não, entrou uma mensagem lá. Eu pretendo fazer uns vídeos online também, né? Então, mas ainda não estou preparada para isso. Mas aqui, ó,
Aí no centro dessa, onde ficou um pouquinho de tinta, aí eu coloco um amarelinho com a tinta Cripuff. Porque quando a gente depois vai fazer a queima dessa pintura, eu ainda continuo fazendo. Olha, gente, bem de pertinho. É uma pintura, não é uma pintura difícil de fazer, eu considero que seja uma pintura até fácil. Agradeço a atenção, né? E agradeço também por ter gente vendo. E compartilhe, se gostaram, eu posso gravar outros motivos, outras cores, e assim a gente vai um ajudando o outro. Muito boa tarde, muito obrigado.